A aula que para nós é muito especial, porque o nosso curso começa a se aproximar, né, para uma finalização. Nós temos aqui a alegria de ter a presença do professor, né, Eduardo Estevan, que é um professor que faz um belíssimo trabalho na Unilab, que vai trazer essa discussão muito importante para a gente sobre a imprensa. E aí, para que a gente possa começar esse trabalho, eu passar a palavra para o professor Nuno Falcão, depois para o professor Eduardo e para a professora Kate, né? Pessoal da UFAM chegando agora, muito prazer, sejam bem-vindos. Então, a gente precisa estabelecer, como em todas as aulas, algumas formas de convivência que serão benéficas para todos nós. Em primeiro lugar, não é admitido, sob hipótese alguma, atos, expressões de xenofobia, racismo, de discriminação de gênero e cor. Em segundo lugar, essa aula, eu queria que vocês me respondessem, ela está sendo gravada para ficar à disposição de vocês e do público que acessar o canal. Por favor, vocês podem se manifestar pelo chat, dando o consentimento. Por favor, se vocês, né, aceitarem essa gravação, me enviem, por favor, o ok. Obrigada. Obrigada pelo ok. Muito bom. Muito obrigada. Agradeço. Agradeço. Bom, o professor Eduardo terá de 45 minutos a 1 hora para fazer sua exposição. E eu convido agora o professor Nuno Falcão para fazer a apresentação do docente. Muito obrigada a todas e todos que estão presentes. Boa tarde a todos. Cumprimentar o professor Eduardo, que nos vai acompanhar nesta aula de hoje. Eu cumprimentar a nossa coordenadora-geral, a professora Patrícia, e a professora Kate Barbosa, que vai fazer o favor de substituir o papel que eu tenho desenvolvido nas últimas aulas, de acompanhar o conferencista, porque tenho uma marcação prévia e não poderei estar presente ao longo de toda a aula. Mas não quis deixar de vir cumprimentar o professor Eduardo, até porque somos colegas de trabalho, colegas de instituição, e é para mim um grande prazer podê-lo hoje, nesta tarde, apresentá-lo a ele e à sua proposta de conferência, que ele nos vai trazer aqui sobre a imprensa oitocentista em Angola. O professor Eduardo António Estevan Santos é graduado pela Universidade em História pela Estadual de Santa Cruz, aqui na Bahia, e fez o seu mestrado e o seu doutorado em História na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, em 2014, onde terminou o doutorado, sendo atualmente professor do Colegiado de História da Unilab, Campo dos Malês, aqui na Bahia, onde ambos trabalhamos, e tem trabalhado a sua pesquisa, ela tem essencialmente centrado-se nos temas da cultura, do racismo, das relações raciais e de como estes três domínios se interlaçam entre si, e o papel, inclusive, da questão da cultura, precisamente para a superação das questões raciais. Inclusive, ele atualmente é o coordenador na Unilab de um projeto de pesquisa denominado Pensamento Afro-Brasileiro e Africano, a Diáspora e a Moderna Cultura Política Negra 1850-1900. Dentro de um pouco deste trabalho que ele tem desenvolvido, ele tem um projeto de extensão que eu penso que o professor Eduardo talvez vos vá apresentar um pouco desse vídeo, um trabalho que foi produzido entre 2018 e 2020, denominado Narrativas Afrodescendentes. Eventualmente, quem tiver interesse poderá também entrar no site da Unilab, onde está esta notícia e onde tem acesso ao vídeo. Trata-se de um vídeo que foi produzido no contexto deste projeto de extensão, em que se tentou, a partir do conceito da análise da questão da cultura, não é? Através do projeto, como eu dizia, do projeto de extensão denominado Espaços Entrelaçados, Narrativas da Lusofonia Afrodescendente, precisamente perceber essa dimensão da cultura afrodescendente no espaço São Francisco do Conde, município aqui do Recôncavo da Bahia, onde está instalado o campus dos Malês da Unilab. Este trabalho que o professor Eduardo desenvolveu enquanto coordenador e diretor da produção, com diversos nossos colaboradores e alunos, deu origem a este trabalho audiovisual, está-me a faltar a palavra, um documentário, onde vocês poderão ver precisamente esta reflexão, não é? E esta proposta de diálogo entre a questão da identidade cultural e da própria cultura,
com esta questão da região e do espaço. E aí que responde à necessidade que nós, universidade, temos enquanto política pública, de estender o nosso trabalho para a comunidade. E o professor Eduardo tem feito a vários níveis, de maneiras extremamente criativas e muito, muito interessantes, inclusive com um outro projeto muito relacionado com a questão de trabalhar o rap, enquanto expressão cultural, enquanto expressão de manifestação identitária, e que eu acho que é um outro projeto que eu espero que um dia também possa ter os seus frutos estendidos para o resto da comunidade, não é? Porque o bom de trabalhos como este, e que nós estamos aqui também, o professor Eduardo está aqui também a apresentar-nos, é que eles nos permitem precisamente, mesmo à distância, dialogarmos com estas produções. Em termos da conferência de hoje, o professor Eduardo vai-nos apresentar um tema que faz parte da sua área de pesquisa e que é a questão da imprensa na lusofonia africano-decentista e o periodismo angolano. Onde, como eu dizia na última aula, quando já pré-anunciei a aula de hoje, o professor Eduardo ele vai trabalhar um tema que é fundamental na história da cultura, que é a questão da imprensa. A imprensa enquanto espaço não só de veículo de informação, como nós o diríamos hoje, mas como um espaço de debate intelectual, um espaço de transmissão cultural e um espaço onde, no segunda metade do século XIX e ao longo da primeira metade do século XX, até muito recentemente, o jornal é um espaço onde o homem de cultura e o homem de literatura e o homem de sociedade política, etc., ele se expressa, não é? E ele dialoga. E então aí temos desde desenvolvimento de conceitos filosóficos, para vos dar um exemplo, um grande filósofo espanhol, Ortega y Gasset, algumas das suas obras emblemáticas começaram como artigos de jornal, mas podemos pensar um conjunto de escritores, também famosos, com obras de literatura que se tornaram fundamentais na cultura do século XIX e XX e que começaram por ser publicados em como é que se diz, em sistema folhetim, ou seja, eram publicados nos jornais aos bocados, então foram sendo publicados ao longo de semanas, até que depois a obra completa seria mais tarde, na maior parte dos casos, publicada como livro. Então, aí se começa a perceber que o domínio do periodismo ele é muito mais vasto do que simplesmente aquilo que nós hoje interpretamos o conceito moderno contemporâneo de jornalismo, não é? E de imprensa. Ele é bastante mais rico em temáticas e interesses, e eu penso que vai ficar bastante claro pela exposição hoje do professor Eduardo em relação ao espaço angolano no século XIX. Professor Eduardo, uma boa aula e tem a palavra. Muito obrigado, professor Nuno. Nuno, só uma observação. Você me ouve bem? Sim, sim, perfeitamente. Tá ok o áudio, né? O som tá bom. Muito obrigado, professor Nuno, pela abertura. Eu agradeço à professora Patrícia pelo convite. É uma honra estar aqui nesse minicurso. E vamos dar início aos nossos trabalhos. Conforme a apresentação, eu sou o professor Eduardo, eu sou de Itabuna, eu fiz estudos sociais e história na Universidade Estadual de Santa Cruz. Eu estou dizendo aqui que eu sou de Itabuna porque me parece que tem pessoas aqui do sul da Bahia também. Pois bem, atualmente eu dou aula de historiografia da Unilab, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira. Uma universidade que tem no seu corpo discente 50% de vagas destinadas a estudantes da lusofonia, né? Não só lusofonia africana, como também da lusofonia fora da África. Mas nós temos, a maioria dos nossos alunos africanos são de Guiné-Bissau, em seguida aparecem os alunos de Cabo Verde, Angola, São Tomé e Moçambique. Moçambique nós temos um número menor, tá? Eu estou falando isso porque foi a partir desse lugar, né, da Unilab, dessa universidade, que surgiu esse meu interesse em pesquisar intelectuais afro-brasileiros e africanos, né, por meio da imprensa.
A minha tese de doutorado foi sobre Luiz Gama, então eu já tinha uma experiência em trabalhar com intelectuais negros no século XIX, e na Unilab eu resolvi expandir um pouco mais, né, para o universo africano. Pois bem, lá eu desenvolvo esse projeto, que são estudos, em termos gerais, o projeto são de estudos a respeito da imprensa na lusofonia africana. Mas, hoje, eu tenho desenvolvido de forma mais prática alguns artigos sobre a imprensa em Angola, no século XIX. Né? Por isso que o minicurso ele tem esse título, um pouco da história da imprensa na lusofonia, e eu vou me deter um pouco mais na imprensa angolana, que é o lugar onde eu tenho a maior experiência, onde eu já tenho uma certa produção a respeito desse espaço, ok? Eu vou fazer uso dos slides, eu acho que a Patrícia, a Priscila. Priscila, você me ouve? Escuto sim, professor. Posso começar a compartilhar? Pode. Muito obrigado. Vocês conseguem ver bem? Está conseguindo ver bem, professor? Turma? Sim. Essa caixinha com as nossas imagens fica aparecendo para vocês também ou só para mim? Aí a gente tem que ir lá para o início dos slides. Vocês estão vendo alguma coisa na frente dos slides? Oi, Priscila. Estou vendo uma caixinha com alguns participantes. Ah, tá. Então eu vou ter que... Para mim está tranquilo, a visualização. Ok? Você pode passar? Então, vamos nós. Aqui tem uma foto da Imprensa Nacional de Angola, né? Atual sede da Imprensa Oficial de Angola. Né? Essa imprensa oficial, que até hoje existe, né, na maioria dos países, é o nosso ponto de partida. Né? A imprensa, ela surge nessas regiões africanas a partir da imprensa oficial. Né? Mas já existia uma história da presença de impressos no continente africano, desde o século XV. O professor Eduardo ficou sem áudio. Está sem áudio, professor? Vamos aguardar mais um minuto, que a Priscila deve estar resolvendo. Acho que voltou agora, professor. Tudo bem agora? Agora eu estou te ouvindo. Agora te ouço. Desculpa pela queda aqui do sinal. Então, podemos retornar. Claro. Vamos lá. Então, é isso. Essa imprensa nacional é o ponto de partida. Né? A presença de impressos no continente africano, as pesquisas demonstram que, desde o século XV, há a presença de impressos. Vejam, eu estou falando de impressos, não estou falando da imprensa tal como nós conhecemos. Então, esses impressos passaram a circular no século XV
em função do comércio árabe, em função da presença de orientais, em função dessa circulação comercial e de pessoas, né, entre a África e o Mediterrâneo também. Então, já há presença de impressos no continente africano no século XV. No caso de Angola, também historiadores apontam a presença de materiais impressos a partir dos padres jesuítas, né? Então, há uma história da presença de impressos no continente africano ao longo de séculos. Agora, uma imprensa, o surgimento de uma imprensa e a sua continuidade sistemática, e isso só vai acontecer por volta da década de 40 do século XIX, né? Que é aí que começa essa nossa história, é onde começa essa minha exposição a respeito da imprensa na lusofonia africana. Você poderia passar, Priscila? Pois bem, tem uma frase aqui que eu acho bastante interessante nos estudos da história da imprensa, né? Os historiadores tratam, em geral, a palavra impressa como um registro do que aconteceu, e não como um ingrediente do acontecimento. Mas a prensa tipográfica ajudou a dar forma aos eventos que registrava, tá? O historiador Robert Darnton, ele faz essa afirmação para a gente pensar que a imprensa também ela se constituía como uma força ativa nos processos históricos. Então, mais do que o registro do acontecimento, ela também era ingrediente do acontecimento, né? E ajudava a dar forma ao acontecimento. Então, é isso que nós vamos ver. Essa imprensa que surge na lusofonia africana é uma imprensa que dialoga constantemente com as transformações históricas, dialoga constantemente com o que está acontecendo em Portugal e com o que está acontecendo também no seu próprio local. Então, nós vamos ver que é uma imprensa essencialmente política, é uma imprensa que coloca o debate político como elementos mediador, né, em relação à condição da província e em relação aos protestos com a metrópole, né, com Portugal. Ela aparece como um elemento mediador. Então, essa frase do Robert Darnton é para a gente esquecer por de vez essa ideia de neutralidade e tal, que nunca existiu, mas para pensar a imprensa também como um ingrediente do processo histórico, né? A imprensa também está dentro dessa dinâmica histórica social. Ela não só registra, mas ela também faz parte daquilo que ela está registrando, enquanto um componente ativo. Isso nós vamos ver o quanto essa imprensa impulsionou por mudanças e transformações. O debate, aquilo que os historiadores vão chamar de um certo proto-nacionalismo, o debate nacionalista surge através da imprensa, né, nessas regiões, e ganha força, e vai ganhando força porque a imprensa, essa imprensa, ela politizou a audiência, né? Então, vamos lá, Priscila. Então, a história da imprensa na lusofonia africana tem início em 1836, quando Sá da Bandeira autoriza, no artigo 13º, do decreto de 7 de dezembro, a criação nas possessões ultramarinas portuguesas, publicações que pudessem transmitir informações militares, civis, legais, comerciais e gerais necessárias ao público residente na colônia. O documento parece ser uma dádiva, parece demonstrar uma certa preocupação da administração metropolitana com essas regiões, no caso aqui, Angola, Moçambique, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e Guiné-Bissau, né? Mas, na verdade, esse documento expressa um conjunto de mudanças que estão acontecendo
no panorama mundial, mas basicamente no panorama Portugal-Brasil, e aí Portugal agora se volta para as suas possessões coloniais. Pois bem, um dos fatos que vai provocar esse novo olhar português sobre essas áreas foi a independência do Brasil. Com a independência do Brasil, Portugal passa a dar uma maior atenção, né, às suas possessões africanas. E a imprensa, esse decreto, ele expressa também um outro lado. A administração metropolitana, ela tinha uma carência, uma falta de comunicação e de informações a respeito dos seus domínios coloniais. Então, as informações eram muito restritas. No geral, essas informações chegavam a partir das expedições expedições privadas, né, de pessoas, de cientistas. Essas informações dessas áreas coloniais chegavam através dos missionários. E agora, como Portugal quer dar uma maior atenção às possessões coloniais, maior atenção no sentido de maior exploração comercial. Então, ela precisa ter informações mais precisas, mais dinâmicas, né? Porque a comunicação era fundamental. A comunicação era fundamental para dinamizar o processo de expansão da ocupação nessas áreas coloniais. Então, é por isso que vem o decreto de 1836, que permite a criação de uma imprensa nessas áreas. E essa imprensa que vai ser criada é uma imprensa oficial, né? Em 1842 foi a primeira, né? Em 1842 foi criado o Boletim Oficial do Governo de Cabo Verde. Cabo Verde é a primeira área da lusofonia africana a possuir uma imprensa oficial, em 1842. Angola, em 1845. Né? Angola, em relação a essas outras áreas, foi uma região que teve um maior dinamismo na produção de impressos. Né? Não só um maior dinamismo, como uma maior circulação e um maior número de periódicos publicados desde 1845. Em 1854, surge o Boletim Oficial do Governo Geral de Moçambique. Em 1857, o Boletim Oficial de São Tomé e Príncipe. Aí foi dado um salto, só em 1880, que em Guiné-Bissau surge um boletim oficial. Tá? E, o surgimento desses boletins oficiais nessas regiões, essas diferenças foram em função também das dinâmicas locais. Né? Vou dar um exemplo. No caso de Cabo Verde, surge em 1842, mas só em 1850 é que essa imprensa oficial vai se tornar sistemática, vai ter uma produção sistemática, porque os materiais quebravam constantemente e não foi possível. Né? No caso de Guiné-Bissau, também, uma série de elementos locais impediram esse surgimento sistemático, né? Essa produção em série de periódicos. Se bem que o governo português pretendia, logo a partir da década de 40, né, isso foi na administração do ministro Sá da Bandeira, a implementação desses boletins oficiais, a ideia é que fossem todos ao mesmo tempo, num intervalo de tempo muito pequeno de um para o outro, né, mas não tão grande assim. Mas isso se deu em função das dinâmicas locais. Vamos nós. A imprensa, essa imprensa oficial, como eu falei para vocês, surge na década de 40 do século XIX, atendendo uma necessidade
para dinamizar a comunicação entre a metrópole e suas possessões coloniais, cujo objetivo é expandir as áreas ocupadas, né? A ocupação portuguesa em Angola era uma ocupação litorânea, o objetivo era ampliar para os sertões de Angola, mas, dentre os fatores que impediam essa expansão, nós vamos ver outros fatores ao longo da minha exposição, a falta de comunicação mais efetiva, né, impedia. Então, são esses os objetivos dessa imprensa oficial. Essa imprensa oficial, esses materiais impressos, né, o termo jornal não aparece, né, aparece mais como periódico. O termo periódico eu acho melhor do que jornal para essas condições que nós estamos analisando, porque são publicações ou semanários, são publicações semanais, são publicações que têm um intervalo de tempo, né? Não são publicações diárias. Angola só vai conhecer publicações diárias basicamente no século XX. Né? O termo periódico era o termo mais comum, mais usado, mas também condiz com um tipo de material, ou seja, tinha uma periodicidade da publicação. A palavra jornal quase não aparece. A palavra jornal, como ele já circulava em Portugal, nas outras regiões da Europa, outras regiões do mundo, numa velocidade maior, né, diariamente. Então, onde é que eu quero chegar? É que esses boletins, para além das informações oficiais, eles também traziam informações locais do cotidiano. Então, vou dar um exemplo. O boletim da província de Cabo Verde, ele apresentava uma parte oficial e uma parte não oficial. Na parte não oficial, tinha notícias do cotidiano, do comércio, questões políticas locais, tal. Na parte oficial, leis, decretos, essa coisa toda. No boletim de Angola era diferente. Além de tudo isso, no boletim de Angola tinha também anúncios de compra e venda de produtos a serem vendidos, né? Então, o boletim procurava aparecer como uma espécie de um periódico normal, vamos dizer assim, né? Para atender também a necessidades locais. No caso de Angola, o boletim surge em 1845, mas logo depois, em 1850, eu acho que 52, surge o primeiro periódico não oficial, né? Mas era um periódico mais voltado para a literatura, para a poesia, não era um periódico voltado essencialmente para a política, como a maioria dos periódicos eram na época, né, voltados para o debate político. E esse periódico chamado Aurora, que surge em Angola em 1800, eu creio que em 1952, era um periódico feito por militares, né? Mas ainda assim, a existência desse periódico ainda atendia às leis portuguesas que não davam liberdade de imprensa, né? Não existia liberdade de imprensa, só podia circular periódicos dessa natureza oficial. O Aurora não era oficial, mas foi construído por militares, né? Ou seja, estava preso, né? Estava preso às diretrizes da administração. Só com a liberdade de imprensa, com esse decreto de 1866, é que vai explodir, né, vamos dizer assim, explodir o aparecimento de periódicos, né? Em 1866 surge em Angola o periódico A Civilização da África Portuguesa. A Civilização da África Portuguesa é o primeiro periódico da imprensa livre, né? E logo em seguida surgiu o Comércio de Luanda, o Cruzeiro do Sul, o Mercantil, e assim sucessivamente, com intervalo de menos de um ano, foram surgindo periódicos. No caso de Angola, no século XIX, entre a década de 50 e o final do século XIX,
nos meus cálculos, são para mais de 50 periódicos, né? São bastantes periódicos. Então, com a liberdade de imprensa, há uma expansão de aparecimento de periódicos. No caso da Guiné-Bissau, né, é um caso diferente das outras áreas. Em Guiné-Bissau, durante esse período da chamada monarquia constitucional, né, o surgimento dessa imprensa, ela está no mesmo tempo, né, vamos dizer assim, em que Portugal tem a sua forma de governo chamada monarquia constitucional, que foi de 1820 a 1910. Inclusive, essa imprensa, ela trava embates, diálogo com essa monarquia constitucional. E uma das características políticas dessa monarquia constitucional portuguesa é a sua política liberal, é o liberalismo, né? O surgimento da imprensa, a liberdade de imprensa, é tudo fruto de uma política liberal dessa monarquia constitucional. E essa imprensa, ela está dialogando com essas políticas liberais. E é por isso que nessa imprensa surge esse sentimento vamos dizer assim, de nacionalidade, esse proto-nacionalismo, esse sentimento mais provinciano, aquilo que Benedict Anderson vai chamar da invenção da nação, esse sentimento, esse elemento em comum com esses sujeitos, no sentido de se criar uma nação. Tá? Em função dessas políticas liberais. Pois bem, então, a partir de 1866, nós temos um decreto que permite a liberdade de expressão. Não vamos imaginar que essa liberdade de expressão acontecia, a liberdade de imprensa acontecia na forma como aparece aqui no decreto. Não, existiam muitos atritos, muitos conflitos. Eu vou dar dois exemplos. No caso de Angola, um jornal chamado O Mercantil, né, sofreu punições. A Civilização Brasileira, a Civilização da África Portuguesa, um jornal que eu pesquiso, foi impedido de circular. Os seus dois diretores foram presos, Urbano de Castro e Alfredo Mantua, foram constantemente perseguidos pelos governos da província. No caso de Moçambique, tinha algo interessante. Em Moçambique, eles mudavam o título do periódico para fugir da perseguição, né, da censura, mudavam o título. Então, as perseguições eram constantes, né? Em Angola não era diferente. Vamos avançar aqui mais um pouquinho. Aqui está, eu coloquei o jornal Civilização da África Portuguesa, é o primeiro periódico que surge em Angola, a partir da imprensa livre, produzido por dois portugueses, como eu falei para vocês, Urbano de Castro e Alfredo Mantua. Depois aparece um brasileiro, Francisco Pereira Dutra. Os três compõem a equipe editorial do jornal. Surgiu em 1866 e foi até 69. Há um outro dado, uma característica desses periódicos, eles tinham um tempo muito curto de duração. Em média, 1 ano, 2 anos, 3 anos, até aqui foi muito, na média. O que foge da regra, o que fugiu da regra, foi o Jornal Mercantil, que surgiu em 1870 e foi até a década de 90, 1897, me parece, 27 anos de duração. O Mercantil foi o único que teve uma longa duração, apesar de ter alguns intervalos de não circulação. E outro detalhe é que o Mercantil foi o único que o proprietário vivia exclusivamente das vendas dos jornais. No geral, não se vivia dos periódicos, né? No geral, esses editores, esses periodistas, eles eram jornalistas, funcionários públicos, né, comerciantes, médicos. Eles não viviam
desses materiais impressos, né? Sobre a circulação desses jornais. Não era comum colocar o número de jornais que tinha sido impresso, como hoje você tem a tiragem do jornal, né? Mas, em média, as tiragens eram de 700 a 800, isso em Angola na década de 80. Alguns chegavam a tirar 700 a 800, em média não. Pouquíssimos conseguiam ter uma tiragem de 700 a 800 jornais por semana. Nem todos chegavam a esse número. E não era possível viver do jornal, exceto, como eu falei, o jornal, o mercantil, né, em que o seu proprietário conseguiu viver, né, das assinaturas, dos anúncios do jornal. Vamos lá. Vamos avançar mais um pouquinho. Assim, aqui eu tenho uma capa do Boletim do Governo Geral da Província de Angola. Tá? Gente, uma informação. Esses documentos se encontram na Biblioteca Nacional de Portugal. Tá? Não são acessíveis assim ao grande público. Ou você vai lá, né, e tem acesso. Né? Eu estive lá em 2018. Estive lá em 2018, na Biblioteca Nacional de Portugal. Alguns se encontram em Luanda, ou em Cabo Verde, em São Tomé. Mas, pelas informações que eu tenho, a grande maioria desses impressos se encontram na Biblioteca Nacional de Portugal. Tá? Então, aqui você tem a primeira página do Boletim do Governo Geral da Província de Angola. Não sei se vocês conseguem ver e ler. Tem aqui parte oficial, como eu tinha dito para vocês, né? O boletim se dividia em duas partes, parte oficial e a parte não oficial. Na parte não oficial divulgava-se até bailes, festas, né? Mas esse boletim ele foi perdendo a sua credibilidade com o surgimento dos periódicos não oficiais, né? Porque aí eles, a maioria eram contra a administração local, contra a administração metropolitana, então era de maior interesse da população ler os artigos mais polêmicos, né? Aquilo que eu disse no início da aula, é uma imprensa que ajudou a politizar, né, o debate público, né? Porque os artigos mais controversos, mais polêmicos, inclusive, foram os artigos, no caso de Angola, foram os artigos de um jornalista chamado José de Pontes Pereira. Eles eram lidos, né? Eram lidos até por pessoas que não sabiam ler, porque existia também leituras coletivas, né? No sentido que as pessoas ouviam o que os outros estavam lendo. Vamos avançar um pouco mais. Então, aí já entrando na questão técnica desses materiais impressos, né? Os nossos compositores e impressores são moços africanos, de 15 anos, que acabam de sair da aula de leitura e nem sequer tinham entrado numa oficina tipográfica antes de aberta a nossa. Quem está dizendo isso é Urbano de Castro, no jornal Civilização da África Portuguesa. Nesse jornal, os compositores são aqueles que vão colocar as letrinhas, né, para fazer a composição do periódico. É uma tecnologia ainda rudimentar, né, enquanto na Europa já existia na imprensa, né, vamos dizer assim, do ponto de vista tecnológico, máquinas mais desenvolvidas. Nessas possessões não, né? Ainda eram mais rudimentares. E Urbano de Castro ele diz também que ele só tem um compositor que era profissional, inclusive era um sujeito que tinha trabalhado na imprensa oficial. Ele tinha trabalhado na imprensa oficial. Esse é o que tinha mais domínio e mais experiência. Eu trouxe isso porque o Urbano de Castro disse isso também para alertar aos leitores dos possíveis erros que apareciam no periódico, né?
Eu tenho um artigo que está prestes a ser publicado na revista Afroásia, é um artigo em que eu analiso a trajetória do José de Fontes Pereira, e um outro que também está em vias de publicação, que é sobre a civilização da África portuguesa. Nesses artigos, eu procurei, no momento das citações, deixar tal como aparece no periódico, para que o leitor veja que essa escrita, a sintaxe, ela tinha muito a ver com a composição, com as dificuldades da composição. Né? É isso que o Bando de Castro está chamando a atenção. Ele está falando aqui que são basicamente crianças que estão lá produzindo o jornal. Então, era um aspecto bastante rudimentar. Uma imprensa mais profissional nesses aspectos tecnológicos e mais industrial só vai surgir em Angola na década de 20 do século 20. Em 1922, mais precisamente. É quando você tem uma imprensa industrial, profissional e tudo mais. E do ponto de vista profissional tem outro aspecto. Não existe ainda uma corporação de jornalistas, de periodistas, no sentido cooperativo ou no sentido associativo. Eles não criaram, não surgiu, no caso de Angola, esse grupo social, né? Então, do ponto de vista técnico e do ponto de vista profissional, essas mudanças só vão acontecer no século XX. Né? Vamos avançar um pouco mais aqui. Aqui eu trouxe um trecho de um panfleto que circulou em Angola. Eu vou ler aqui. Voz de Angola, panfleto coletivo, 1874. O panfleto dizia o seguinte, era um panfleto anônimo. Angolenses, pegai em armas para libertar a pátria das nossas mães, porque a emancipação dos escravos franqueia-nos uma boa ocasião. Portugal está pobre, e ainda que rico fosse, seria uma estupidez pensar em semelhante coisa quando se trata da liberdade e dos direitos de um povo. Por isso quebrai o jugo e os grilhões que vos prendem há 4 séculos. Não vedes que os pretos dembos estão emancipados? Tem eles alguma instrução? Já é tempo, africanos, univos todos por um só impulso, que o nosso inimigo ficará humilhado. Angolenses, imitai a grande América e o Brasil. Pois bem, eu trouxe esse panfleto, primeiro, para mostrar para vocês que a gente tem que pensar também o jornal ou o periódico não apenas como um produto da elite, não apenas como algo circunscrito, restrito a um grupo social que sabia ler, que podia ler, que tinha acesso por questões econômicas. Né? A ideia é pensar também que as circulações de impressos era algo bastante dinâmico. Inclusive, isso aqui não circulou em nenhum periódico, ele circulou enquanto um panfleto. Então, ele faz parte da cultura impressa. Então, na cultura impressa, aparece em Angola, nos periódicos, anúncios de venda de bíblias, de gramáticas, aparecem poemas, né, poemas são publicados. O que é que eu quero dizer com isso? Que a cultura impressa demonstra o quanto determinada sociedade era dinâmica, né? O quanto determinada sociedade era complexa. Né? Os impressos revelam esses elementos de uma determinada sociedade. Tá? Enquanto ser produto de uma elite, essa ideia de desacralizar a cultura do impresso, tem algumas observações. No caso de Angola, em Luanda, a língua geral era o quibundo. A língua portuguesa não era tão falada. Segundo o historiador René Pellissier, eles produziam os periódicos em língua portuguesa para poder ser ouvido pelos portugueses que moravam em Luanda, pela administração colonial também, porque eles não dominavam o quibundo.
para quem morava em Angola, a administração de ser ouvido, né, por esse outro, por isso que era redigido em língua portuguesa. Mas também não era só em função disso. Tem outro elemento aí, que a sociedade londinense estava passando por um processo intenso de criolização, e aí eu tenho vários elementos, vários sujeitos sociais, chamados luso-africanos, ou chamados filhos do país, né? Sujeitos crioulos ou mestiços, em que eles já dominavam a língua portuguesa de longa data, né? Sujeitos que já transitavam entre a cultura portuguesa e a cultura africana desde longa data, famílias que já faziam isso desde longa data. Então, a maioria desses impressos em Angola, a maioria esmagadora é escrito em língua portuguesa, né? Somente um jornal chamado Futuro de Angola, que era escrito em língua portuguesa e em quibundo. Só o Futuro de Angola que era escrito em 2 línguas, mas a maioria era escrito em língua portuguesa. Aí tem um outro elemento que eu acho que não vai dar tempo de discutir aqui, pode ficar para as perguntas, que é a questão do debate sobre civilização, que era muito forte na época, né? Então, a língua perpassa por isso. E ser civilizado, nessa época, era aquele que dominasse a cultura europeia e a cultura portuguesa. Então, a língua era um dos elementos. Tá? Então, há um outro aspecto desse material impresso é aquilo que eu falei para vocês. Os periódicos fomentaram essa ideia de nacionalidade, esse sentimento que foi se criando e se ampliando para se criar uma nação com elementos em comum. Porque os debates eram travados nos periódicos, as contradições eram patentes, né, entre a administração portuguesa e as questões locais, né, entre os interesses portugueses e os interesses locais. E os conflitos eram expressos, eram colocados nos materiais impressos. E entre 1870 e 1990, a administração portuguesa estava numa crise muito ferrenha, porque eles não estavam conseguindo aquilo que eles mais queriam, que era ampliar o volume de capitais, né, de investimentos. Então, na balança comercial portuguesa estava desfavorável, ou seja, a situação não era boa para continuar investindo numa província que não dava retorno. E, por outro lado, os colonos portugueses em Angola exigiam uma maior presença da administração portuguesa para atender os seus interesses, né? E sem falar de uma elite nativa que também tinha os seus interesses, que cobrava de Portugal, né? Cobrava questões relativas a crescimento, desenvolvimento, progresso e investimentos. Então, esse conjunto de protestos, de reivindicações, eram expressos na imprensa periódica. Vamos avançar um pouco mais, porque o nosso tempo já está chegando. Tá, aqui é o José de Fontes Pereira, aquele que eu falei para vocês. Esse foi o jornalista mais combativo, e esse foi quem mais confrontou, o domínio colonial português, né? Foi censurado, foi preso, o filho dele foi morto, né, por agentes do governador da província, né, com uma ação para atingir o José de Fontes Pereira, e ele escreveu em vários jornais, escreveu na civilização da África Portuguesa, ele deu algumas contribuições, mas ele começou sua carreira no jornal Cruzeiro do Sul, escreveu no Mercantil, no Futuro de Angola, no jornal Farol do Povo, contribuiu para vários jornais, né? Essa foto eu tirei do livro do Marcelo Bittencourt, um livro interessante, dos jornais das armas, trajetória da contestação antes, porque essa imprensa ela produziu elementos, né? Elementos fundadores, ou seja, ideias
que foram desenvolvidas para a libertação de Angola, né? O processo de independência. Vamos nós. Aqui está um trecho do jornal Farol do Povo, o jornalista Arantes Braga, amigo do José de Fontes Pereira. Ele está se referindo aqui a uma geração de periodistas da década de 80, que ele vai chamar de Renascença Africana, que tinham elementos comuns, que era esse combate sistemático à administração portuguesa, né, e à administração local também, ao governo provinciano, reivindicando mudanças. Então ele diz, provocar a reunião dos elementos da nova renascença intelectual africana, com o fim de desbravar a natural rudeza desta raça, quebrar-lhe as cadeias da escravidão a que estão habituados, e infiltrando na alma o amor à liberdade. É o fim do Farol do Povo, né? Vamos nós. A Priscila pode passar. Aqui eu tenho a relação dos periódicos, aqui é o caso de Angola, conforme prometido. Eu fiz um panorama geral da imprensa na lusofonia africana, mas o meu foco seria Angola. Aqui eu tenho aquilo que eu disse para vocês, que depois da imprensa oficial explodiu, né, o nascimento, surgimento de periódicos em Angola. Aí eu tenho o Boletim do Governo Geral da Província de Angola, em 1945, em seguida a Civilização da África Portuguesa. Ficou faltando aqui o jornal Aurora. Aurora é depois de 45. Aí o Comércio de Luanda, o Mercantil, Cruzeiro do Sul, Jornal de Luanda, Gazeta de Angola, o Eco de Angola, e assim sucessivamente, né? Pode passar. Na década de 80 também, o volume amplia de periódicos, né? Esse jornal aqui, o Polícia Africana, o nome dele não era o Polícia Africana, mudou para o Polícia Africana em função das constantes censuras que o jornal tinha em função dos artigos do José de Fontes Pereira. Aí por isso eles mudaram o nome, né, para ver se fugia da censura. A censura era algo muito comum. O jornal Mercantil sofreu censura porque ele fez a cobertura da Guerra de Dembros, né, o que no vocabulário colonial os portugueses chamavam de Guerras Pretas, um vocabulário racista. Na Guerra de Dembros, os portugueses perderam. E aí o jornal Mercantil fez praticamente a cobertura da guerra. E isso não ficava bom para o governo local, para o governo português, tornar público, né, essa publicização, né, dos resultados da guerra. E aí ele sofreu censura, o jornal Mercantil. Constantemente eles eram perseguidos. E como disse para vocês, no caso da Civilização da África Portuguesa, o Urbano de Castro e o Alfredo Manta foram presos porque fizeram um artigo ácido, bem ácido, em relação à política do governador, né? Chega a chamar de despótico, entre outros termos, e aí o governador diz que eles abusaram da liberdade de imprensa. Vamos nós. Pode passar, Priscila. Pode avançar. Tá. Aqui é a última parte. Esse é o último slide, viu, Priscila? Muito obrigado. Aqui tem a bibliografia. Eu me lembro que eu enviei para vocês um artigo meu, que é Angola entre o passado e o futuro, que eu discuto a questão da temporalidade em Angola, né, a partir das visões, compreensões e interpretações dos periodistas. Porque ali tem um debate da presença portuguesa em Angola, o mito dos 400 anos, eu que chamo de mito, né? Mas para eles não era um mito, eles viam como algo, a presença angolana, a presença portuguesa
em Angola como algo perene. Na verdade, não era assim. Mas isso tinha um propósito, um objetivo. Isso alimentava uma ideologia, né? Então, nesse artigo, eu discuti essa questão do tempo, como essa imprensa dialogava essa questão do tempo da presença portuguesa em Angola. Então, para além do artigo, tem essa sugestão aqui de leituras, para quem se interessar, como eu já disse, Marcelo Bittencourt, livro interessante, e também o tema da criolidade em Angola, está nesse livro aqui. O livro é a Terceira Reunião Internacional sobre a História de Angola. Esse livro não é de fácil acesso. A Heloísa de Faria Cruz, a Heloísa, minha ex-orientadora do doutorado, tem um artigo muito bom sobre imprensa. Robert Darnton, aquele que eu citei, sobre o quanto a imprensa é uma força ativa nos processos históricos. Lembrar que não só resiste ao acontecimento, como também ela é um ingrediente do acontecimento, porque ela também dá força. E aqui a Isadora de Ataíde Fonseca, isso vocês encontram na internet, A Imprensa e o Império na África Portuguesa, é uma tese. Essa tese, de fato, ela abarca essa imprensa, aquilo que eu chamei na lusofonia africana. René Pellissier, um livro geral de história de Angola, muito bom, e o Alberto de Oliveira Pinto, História de Angola, também um livro muito bom, com um panorama geral. Tá? Eu vou ficando por aqui e ver as questões que vocês vão apresentando. Mas antes das questões, vou até colocar isso aqui. Eu trouxe um vídeo que foi produzido pelos estudantes da Unilab. O Nuno falou isso no início. Lá no finalzinho, a gente cava um tempo e eu pretendo fazer a exibição desse vídeo. O vídeo não tem nada a ver com o que nós estamos discutindo em específico, a questão da imprensa, essas questões todas. O vídeo tem a ver com a lusofonia, né? Eu trabalho numa universidade que tem a missão política de promover essa integração com a lusofonia africana, e o vídeo mostra o cotidiano dos africanos e brasileiros na Unilab, o dia a dia, tal. Isso vamos deixar os minutos finais, né, do nosso minicurso. Mas vamos abrir agora para as questões. Muito obrigada, professor Eduardo, pela sua fala. Deixa eu só recuperar aqui. Só uma dúvida para a Priscila. Você já conseguiu compilar as perguntas? Ótimo. Eu tinha feito isso também. Não, Você... professora. Acho que foi o professor Nuno. O professor Nuno ainda está na sala? Ou já saiu? Nuno? O professor Nuno, nesse momento, ele está com a turma dele, que ele dá aula da Unilab. Por isso que, nesse momento, ele não está aqui com a gente. Aí somos nós mesmos que vamos conduzir o debate. Você quer que eu leia, Patrícia, ou você lê as perguntas? Você pode conduzir, você pode ler. E aí, qualquer coisa, caso eu possa ajudar também. Mas eu ia pedir para você conduzir. Tá bom? Então, vamos lá. A primeira pergunta, professor Eduardo. Sim. Existe endereço eletrônico para acessar esses escritos do século XIX e XX, da Eliane Cruz? Sim. Kate, eu vou respondendo uma por uma. O que é que você acha? Ou... Pode ser uma por uma. O que é que você acha? Pode ser uma por uma. Tá. O que eu faço? Perguntas para também agilizarmos. Podemos, né? 2. Eu prefiro uma por uma, nas condições que está, caso... Pode ser uma por uma, gente. É bom que também, se tiver alguma dúvida, a pessoa também pode aparecer no vídeo, também falar, tá bom? Tá bom. Legal. Então, vamos lá. Se existe
endereço eletrônico para acessar esses escritos do século XIX e XX. Olha, não, endereço é muita coisa aqui que eu falei, que são resultados de várias leituras, inclusive da minha produção, né? No caso, eu enviei um artigo para vocês e tem um que está prestes a sair na revista Afroasa, já está na reta final da edição, que conta um pouco da história do José de Fontes Pereira. Lá você vai ver um pouco também da história do Acho que travou. budismo em Angola, assim como do debate travado na época da administração local e o governo português. Agora está ok? Está dando para ouvir, Kate? Agora eu vi. Só o finalzinho que eu acho que perdeu um pouco. Sim. Tá, eu vou repetir. Então é isso. Sobre os materiais, tem esse que está prestes a ser publicado, Pereira, que conta também a história do periodismo em Angola. Mas essa pergunta, eu creio que ela seja respondida com o material da Isabel Lustosa, que é o Império Colonial e a Imprensa em África, que está na bibliografia ali do PowerPoint que eu acabei de ler. Eu acho que o material da Lustosa responde à questão da Eliane Cruz, porque lá ela vai ter essa visão panorâmica, né? Ela não fica presa, a Isabel não fica presa a uma região em si. O objetivo dela é analisar a circulação dos impressos no Império Colonial, Angola, São Tomé, Cabo Verde, na Guiné, de uma forma mais panorâmica. Então, você pode ter acesso, está na internet. Se no momento que eu fiz a exposição do PowerPoint, se você não conseguiu registrar, me pergunta no final, a gente dá mais tempo e você registra de novo. Está acessível na internet. A segunda pergunta. Obrigada, professor. A segunda é da Lídia Maria. Ela pergunta: no caso brasileiro, a imprensa se inicia na fase do Império com o Correio Brasiliense, que era impresso em Londres. E havia censura por parte do Império, né? E pelo clero, a censura por parte do Império Civil e pelo clero, feita pelo Santo Ofício. Foi assim também com a África? Quanto à questão de ser impresso, ele era impresso lá mesmo, né? Não era impresso fora. Inclusive, nos boletins oficiais, as primeiras impressões dos boletins oficiais contou com a colaboração de jornalistas, né? Alguns locais, outros que vieram de Portugal, né? E muitos desses jornalistas que trabalharam nos boletins oficiais deixaram o emprego e foram trabalhar em periódicos particulares, como eu dou exemplo do Civilização da África Portuguesa, em que eles tinham um dos compositores, na verdade, o único compositor profissional era um sujeito que tinha trabalhado no boletim oficial. Então, no caso de Angola, todos eram impressos em Angola. Agora, a maioria dos periódicos não tinham tipografia própria. Isso não existia. Então, muitos periódicos eram impressos na tipografia de um outro periódico, né? Era muito limitado o número de periódicos que tinham uma tipografia própria, né? Isso vai crescendo ao longo das décadas. Década de 80 amplia, década de 90 vai ampliando mais ainda. Mas, nas primeiras décadas da imprensa angolana, a tipografia era algo muito raro, né? Então, os periódicos eles eram impressos nas tipografias, vamos dizer assim, alugadas, né, por outros. E quanto à censura, nas minhas pesquisas eu não vi censura a respeito do clero. A censura
mais presente era a censura do governo provincial, né? Quem é o governo provincial? É um representante da administração portuguesa, né? E aí, esses periodistas, eles sabiam que a maneira mais rápida, direta, de atingir a administração portuguesa era atingir a administração colonial, porque a administração colonial tinha que atender os interesses, os decretos, a legislação, os comandos do Ministério do Ultramar. Então, eles atacavam muito os governadores locais, né, que era uma forma também de atacar. Agora, pensar que esses periódicos, aquilo que eu disse para vocês, o estudo do periódico também revela como a sociedade vivia. Então, esses periódicos também eles retratavam o cotidiano da sociedade. Falta de água, problema de iluminação, a questão educacional, a questão que eles reivindicavam muito, ampliar o número de escolas. Em toda Angola não tinha mais do que 50 escolas. Em Luanda tinha muito menos que 10 escolas públicas. Então reivindicavam muito, tinha muitas reivindicações. A questão da agricultura, saneamento, tinham temas bastante diversos apareciam nos periódicos. Agora, essa pergunta me faz lembrar uma outra característica dos periódicos. Diferente dos jornais de hoje, o que é que acontece? Se abre uma Folha de São Paulo, você encontra na primeira página o editorial, na primeira, na segunda página, mas também várias notícias, né, sobre esporte e tal, chamadas de notícias, alguma coisa assim para ver nas outras páginas. A característica geral desses periódicos na primeira página, são notícias políticas. É aquilo que a gente chamou de editorial. E quase sempre ali já aparece uma crítica ao governo local, à administração metropolitana. São textos essencialmente políticos na primeira página. Na segunda página também. Na terceira também. Aquilo que a gente chama de notícias vai aparecer na quarta página. Artigos relacionados ao cotidiano, na quarta página. No geral, eles tinham 4 páginas. Né? A linguagem gráfica deles foi mudando ao longo do tempo. Inclusive, não tinha nada colorido. Essa coisa não aparece em Angola no século XIX, porque no Brasil já aparece no século XIX imagens coloridas, né? Desenhos com cores, porque isso era melhor para os anúncios, facilitava a venda do anúncio, dava vida, né? Riqueza, essa linguagem gráfica. Isso não tem ainda. Então, ele é dividido em 4 páginas, e aquilo que a história da imprensa, do jornalismo, vai chamar de periódicos noticiosos, porque, no geral, eles escrevem artigos muito grandes, que por vezes, parece querer demonstrar mais a sua posição ideológica. Né? Eles demonstram muito isso. É carregado de ideologias, de concepções, os artigos. Então, que alguns vão chamar de jornais noticiosos, né? Ou de notícias, esqueci um outro termo que acompanha aqui, mas que expressam mais o pensamento do redator do que a notícia de fato em si, embora a notícia esteja contida no editorial. Não sei se vocês estão me entendendo. Né? É diferente de hoje, que você quer a notícia, claro, a gente sabe que não tem nada neutro, mas a notícia aparece, quando aconteceu, como aconteceu, porque aconteceu, se encerra ali. Cara, não, a notícia está dentro de um longo artigo carregado de um viés ideológico. Né? Então, essa é uma característica geral. Excelente. E que dá uma potencialidade, né, de possibilidades de pesquisa, de pensar temas, né, professor? Interessante. Sim. O Rony de Carvalho pergunta: gostaria de saber se do professor qual é o lugar e a importância do Boletim das Colônias como veículo de propaganda e qual a importância dos missionários, de modo especial, dos missionários da Congregação do Espírito Santo na alimentação e circulação destes materiais.
Olha, eu não vou conseguir te responder a história da missionação, como eles chamavam. É, não é objeto das minhas pesquisas. Aí, infelizmente, eu não vou conseguir responder. Qual o lugar, a importância do boletim, um veículo de propaganda? Aí tem um detalhe, eu não falei, mas vou falar agora. Nem todos os periódicos eram veículo de propaganda do governo, era propaganda do governo. A maioria eram contrários ao governo, mas o fato de ser contrário ao governo, aí tem um outro debate. Não significa que eles foram sistematicamente contrário à presença colonial, ao domínio colonial. Muito pelo contrário. A maioria desses periódicos, eles discutiam a relação. Eles discutiam a relação de Angola com a administração colonial. Eles queriam mudar a relação. Eles não discutiam no sentido de quebrar a relação e quebrar o sistema colonial. Eles discutiam dentro do sistema colonial. Por isso que aquele panfleto, quando ele diz ali, angolenses e tal, aquele sentimento de angolanidade, aquilo que eu falei para vocês, que ajuda a construir essa ideia de ser angolano. Por quê? Vamos pensar o seguinte, essa presença portuguesa em Angola, a depender do período que você for analisar, é muito restrita. Quando surge os boletins, a presença é muito restrita. Quem é Angola? Angola é terra dos degredados. Angola é conhecida como a terra dos criminosos que são enviados para lá. Portugal cria os boletins para intensificar o processo de ocupação. O que é Angola até a presença do boletim? Não é Angola tal como a gente vê no mapa hoje, ali na África Central, né, vizinha ao Congo. Não é essa Angola. Angola, tal qual existe nessa época, é Luanda, é Benguela, é Ambriz, é Mossamedes. Então não existia essa Angola que a gente vê na configuração. A Angola que tem nessa configuração geográfica de hoje é resultado de um longo processo, de longos conflitos, inclusive, que essa imprensa periódica ajudou a construir, né? Então, é um conjunto de interesses muito diversos. E é aquilo que eu falei para vocês, aqueles que estão à frente desses periódicos, no geral, são da elite. Esses são aquilo que a gente pode chamar de africanos, ou luso-africanos. Muitos, no caso dos filhos do país, eles eram ligados a famílias que eram ligadas ao comércio de escravos, que viviam do comércio de escravos, né, que tinham seus próprios interesses. Tá? Então, pensar que, no geral, essa imprensa periódica está uma condição cidadã em pé de igualdade ao cidadão português, mas dentro do sistema colonial. Até o José de Fontes Pereira, ele chega a afirmar, olha, se vocês não dão conta desse processo aqui de convulsão da província, então vamos partir para os Estados Unidos ou para a Inglaterra. Esse foi o artigo mais polêmico dele, o artigo, parece, Pacto Colonial, onde ele escreve no período do debate da Conferência de Berlim. Então, era assustador para Portugal, né? Porque quem é Angola? Angola, geograficamente, está sendo ali, está do lado ali de áreas que são possessões francesas, alemãs e inglesas, também de olho. E José de Fontes Pereira escreve um artigo desse, né? Ele foi perseguido, censurado. Então, pensar isso. Tem um trabalho excelente que é da historiadora Gil Dias, né, quem tiver interesse, que é o Império Africano. Eu acho que o título do trabalho é o Império Africano. Pois bem, onde ela faz essa análise, o Marcelo Bittencourt também, né, onde eles fazem essa análise de que não cair nessa tentação de que, ao se debruçar com esses jornais, de que eles queriam romper com o sistema colonial. Não, era uma crítica dentro do sistema colonial.
Ótimo. Sim, e sobre os missionários, nos jornais eu vi apenas que eles agradeciam a presença missionária em Angola porque eles dinamizavam o processo educacional. Mas eles queriam, além dos missionários, eles queriam escolas oficiais, investir em educação, para além dessa ação, né, que eles consideravam importante, mas era pequena dos missionários. Ótimo. O Matheus Miranda pergunta qual o motivo da duração dos jornais serem geralmente curta, né, a duração dos jornais. Sim, eram muito curtas, muito curtas. Aí você tem vários motivos. Primeiro, um daqueles é que eu falei. O jornal tem um historiador, o Lopo, esqueci o nome dele agora, daqui a pouco eu me lembro. Ele vai afirmar que o interesse em se produzir o jornal, queria me lembrar aqui do nome dele, Lopo, daqui a pouco eu me lembro o primeiro nome. Pois bem, o interesse em produzir o jornal era o mais diverso possível. Se criava um jornal a partir das questões comerciais, para discutir questões comerciais, para se discutir questões literárias, para deleite intelectual, né? Os interesses eram o mais diversos possível. Vontade própria de colocar suas ideias, né, nesse papel impresso. E, no geral, eram servidor público, militar, médicos, fazendeiros, comerciantes, era esse público. Logo, o jornal não era uma via comercial. Não era um elemento de renda principal para eles. Essa é uma das questões. Segundo, os materiais para se implementar a tipografia vinham de Lisboa, porque a viagem era muito demorada. Esse também era um outro elemento, né, para se ter uma tipografia própria, como eu disse para vocês. Não tinha tanta tipografia assim. Muitos jornais eram produzidos no interior de um outro jornal. Tá? Terceiro, a circulação do jornal. Essa questão da escolarização também é um dos fatores, né? O baixo nível de escolarização, né? Isso fazia também com que o jornal circulasse, por vezes, de forma restrita. E com a ampliação dos periódicos, a concorrência aumentava. O mercantil sobreviveu porque era um grande jornal. Então, esses menores tornavam a vida deles mais curta ainda, né? Em função da concorrência. Então, tem vários fatores, né? Um deles, se não o principal, é a questão do profissional ligado à venda dos jornais, né? Esse número muito restrito. Acho que travou um pouco no final, professor. Que pedia. E o profissionalismo no sentido que nem todo lá semanalmente o periódico tinha essa grande habilidade de escrever, né, esse compromisso. Minha tela saiu aqui. Acho que travou só a última frase, quando o senhor comentava sobre essa questão dentro da tipografia, né, que eram produzidos... Eu estou sem o áudio. Priscila? Consegue me ouvir, professor? Lá. Não? Só um minuto. Eduardo, tenta sair e entrar de novo. Tenta sair e entrar de novo. Acho que vai ser mais fácil quando acontece isso. É verdade.
Eu não tô ouvindo. Já voltou. Eu estou ouvindo agora o professor Eduardo melhor. Acho Mas que ele não nos ouve. Escreve para ele sair e entrar de novo, gente. Professor, você não está conseguindo nos ouvir? Nossa, acho que ele saiu, ele saiu e vai voltar, que eu não estou achando ele aqui também no chat. Isso. Eu estou vendo ele ainda aqui. Ah, tá. Vou mandar no WhatsApp para ele também. ele está no chat. Ah, ele viu aqui. Agora sim. Por favor, aguardem só mais um pouco. O professor já está voltando para a sala. A gente vai dar continuidade às perguntas, né, ao debate. Bom, eu vou continuar aqui. Eu tenho uns avisos que eu deixaria para dar mais para o final, mas enquanto o professor está se reorganizando, eu vou passando para vocês. Então, o primeiro aviso muito importante é que nós estamos tendo esse minicurso, que a gente está muito feliz com a participação de todas e todos, e também o minicurso de Urubá, esses minicursos terminando agora no início de setembro, no caso de vocês, e no meio de setembro, no caso do curso de Urubá. Vocês estarão recebendo os certificados até 30 de outubro, porque são muitos alunos e a gente tem que fazer todo um trabalho de verificação das frequências, né? E a isso somos poucos, mas estamos nos empenhando em fazer isso da melhor maneira possível. Então, a gente quer, a princípio, acalmar, dizendo que até 30 de outubro a gente está enviando todos os certificados desse primeiro mês. O outro minicurso, que vai começar em setembro, como a certificação é direto pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, ela deve estar saindo mais ou menos na mesma época que vai estar saindo desse minicurso de vocês aqui, tá bom? Outro convite que eu queria fazer é o seguinte: a gente está fazendo um trabalho de convidar pessoas dos minicursos para nos ajudarem na nossa página do Facebook, propondo planos de estudo. O que é isso? São pequenas orientações em forma de post no Facebook do nosso núcleo, o Núcleo de História da África Contemporânea.
E aí, se vocês quiserem fazer em dupla e colocar na nossa página do Facebook, isso é muito legal porque a gente está tendo acessos de pessoas do Brasil inteiro que não necessariamente estão matriculadas nos nossos minicursos, entendeu? Elas acessam e veem os vídeos, mas às vezes gostariam de ter algum tipo de orientação, por exemplo. Vocês podem olhar no nosso canal Diálogos e ver vídeos que se aproximem, e aí propor, vejam o vídeo tal, e o vídeo tal pode até ser de mini cursos diferentes. Vejam como se trabalha a questão desse tema nesse vídeo ou nesse vídeo. São pequenas orientações de 10 a 12 linhas no máximo, que a gente pede para vocês fazerem, assinarem e mandarem para o e-mail da minha estudante Sara. Sara, você está online? Está aí com a gente? Sim, professora. Aí, se você pudesse passar o seu e-mail aí para a gente, tá bom? Então, a Sara vai escrever o e-mail para receber essas propostas para o nosso Facebook e a gente depois vai enviar cartas de agradecimento a todos vocês. Bom, gente, devido à situação que a gente está tendo aqui, o que a gente vai fazer é o seguinte, o nome do Facebook é Núcleo de Estudos sobre a História da África Contemporânea, NEAC. A Sara vai escrever para vocês também. Então, o que a gente vai fazer nesse momento? Uma vez que a interrupção me parece ser... o professor voltou? Ai, que bom, gente, que bom. Ai, que bom. Obrigada, Eduardo, que bom. Você me ouve bem? Sim, sim. Tá. Eu não sei se foi o que aconteceu, aqui estava tudo legal, não sei, essas coisas de internet. Kate, você continua a leitura? Bom, a pergunta do motivo de serem... O senhor encerrou, professor? Geralmente, a questão da duração serem curtas, né? Ser um pouco mais curtas de alguns jornais. Sim, eu acho que eu respondi. Sim. E aí a segunda é por que o jornal do Leandro pergunta, o Mercantil ficou por muito tempo, por que colaborou com o governo português? Quer dizer, o jornal Mercantil periódico, por que colaborou com o governo português? Não, eu afirmo que não. Não durou muito tempo porque colaborou, não. Inclusive, ele foi bastante crítico na década de 70, um dos que mais sofreram censura na década de 70 em relação à cobertura à Guerra de Dembos, uma vez que o governo português não queria que o grande público soubesse das suas derrotas. Tá? Essa palavra colaboração, eu acho que está mais para final da década de 80 do século XIX em Angola, né? São pouquíssimos jornais, porque a ideia da colaboração faz pensar de um jornal produzido sistematicamente para colaborar. Sim, houve jornais dessa forma. Vou dar um exemplo, o Comércio de Luanda. O Comércio de Luanda foi feito por militares, pessoas ligadas ao governador da província de Angola, que o jornal opositor à civilização da África portuguesa, né, acusavam de ser uma espécie de um segundo boletim oficial. Tá? Mas o que eu quero dizer é que não era fácil ser um jornal colaborador, porque o debate, a audiência pública já estava instalada, existia um debate público. Então, ser um jornal colaborador, ele não poderia sobreviver durante muito tempo, né? Não interessava mais à sociedade, tipo assim, mais um jornal oficial, porque as contradições eram cada vez mais agudas. Vou dar um exemplo. Aquilo que eu falei para vocês, o processo de ocupação portuguesa em Angola era essencialmente militar. Na segunda metade do século XIX, Portugal mudou a política, queria acabar com a política do degredo, queria investir no processo de imigração, no processo de ocupação, sair do litoral, avançar mais para os sertões. Tá? Então, era de interesse também da administração portuguesa dialogar com as elites locais. E aí, os jornais expressavam muito os anseios e as angústias,
Por isso que a maioria dos periódicos eram contrários, tinham posições contrárias ao governador e à administração local. Inclusive, os comerciantes portugueses que viviam em Angola. Eles eram radicalmente a administração portuguesa, porque eles dependiam do comércio, queriam viabilizar, e aí o que é que eles reclamavam? De que o processo de ocupação era lento, não atendia os interesses deles, e eles tinham prejuízo com isso. Tá? Então, eles se utilizavam também da imprensa, e eram aliados dos lusos-africanos, desses filhos do país, nos protestos, tá? Em função dessas situações. Então, você tinha um caldeirão bastante interessante para o debate político. Então, aliar ao governo não era uma boa saída, né? Mas tinha sim, tinha. Mas no caso do mercantil, não. A sobrevivência não se deu em função de um alinhamento ao governo. A sobrevivência se deu em função de outros fatores. A outra pergunta é da Jéssica Rosa. Ela faz um comentário, na verdade. Ela diz o seguinte: pesquiso a imprensa de São Tomé e Príncipe nas décadas de 1910 e 1920. Muito interessante o seu trabalho com a imprensa angolana. O trabalho que faço com a imprensa são-tomense não parece ter esse impulso independentista que você que você traz num panfleto anônimo. É interessante pensar em como a sociedade heterogênea, inclusive em projetos para as colônias do período. Você percebe algo no final do século XIX sobre o trabalho contrato, quer dizer, trabalho forçado, contrato / forçado? No final do século XIX, como é o nome dela? Jéssica Rosa. Jéssica Rosa. No final do século XIX, o grande debate na imprensa periódica angolana é sobre o republicanismo. Vocês viram que naquele panfleto fala do Brasil, né? Eles foram muito influenciados pelo Brasil, desde a independência. E aí eles apostam muito no republicanismo. Eles apostam muito no fim da monarquia em Portugal, apostam muito de uma república em Portugal, que só vai acontecer em 1910, né? Eles vão lutar por isso porque eles querem mudar a relação com Portugal, porque na monarquia não está sendo possível. É um tema muito presente na década de 90 do século XIX na imprensa periódica. Sobre o que eu não na imprensa periódica angolana, um debate mais intenso na década de 70, porque está mais próximo ao fim da escravidão, né, daqueles decretos portugueses do fim da escravidão às suas possessões coloniais. E aí esse debate foi muito intenso na década de 70 na imprensa angolana, na civilização, no mercantil Cruzeiro do Sul. A maioria era contra o trabalho escravo, né? E o processo do fim do trabalho escravo foi paulatino, né, semelhante ao Brasil, dados os interesses dos traficantes, dos comerciantes, aquele processo todo. Mas inclusive, falava-se muito em São Tomé, e inclusive a civilização da África portuguesa tinha correspondente em São Tomé. Muitos periódicos tinham correspondente em São Tomé. Publicava-se artigos sobre São Tomé. Então, mas eu concordo com você, porque essas dinâmicas, esse crescimento do periodismo em Angola tinha muito a ver com a questão local, conflitos locais, a dinâmica local, como Portugal lidava com esse local, e aí esse periodismo teve esse crescimento. No caso da Guiné-Bissau, durante toda a monarquia, o período da monarquia constitucional, 1820 1910, não surge em Guiné-Bissau uma imprensa particular. Enquanto em Angola, essa imprensa particular surgiu em 1852, o jornal Aurora. Em Guiné-Bissau só vai surgir no século XX, por causa da dinâmica local. E qual era a dinâmica local? Um conjunto muito heterogêneo de grupos sociais, né, de povos, uma administração bastante indireta. Guiné e Cabo Verde estavam no mesmo processo de administração colonial até 1879, por aí. É um processo de administração só vai desvincular a Guiné de Cabo Verde em 1879. As dificuldades da autoridade portuguesa em Guiné-Bissau. Então, uma série de elementos fez com que essa imprensa particular não surgisse em Guiné-Bissau tão cedo, vai surgir no século XX. Enquanto isso,
praticamente só existia o boletim oficial do governo da província de Guiné-Bissau, né? Respondendo os interesses, estabelecendo um processo de comunicação que a metrópole queria. Então, concordo com você, as dinâmicas locais que vão impulsionar, né, essa força da imprensa. E essa força da imprensa é que fez surgir, né, claro, aqui a gente não está analisando uma imprensa por si só, aqui a gente está analisando uma imprensa como resultado das transformações sociais. Aqui não é imprensa porque alguém foi lá e resolveu criar um jornal, escrever e ele se transformou no herói. Não é nada disso. Aqui é uma imprensa com resultado das condições objetivas, materiais, contradições, transformações sociais, né? É essa imprensa que surge, né? É essa imprensa que nós analisamos. Então, em função dessas situações, surgiu, né, a força desse ideário de angolanidade, né? Mas eu não vou discutir muito aqui, mas não pensar que essa angolanidade é uma libertação total de Angola e constituir um país independente, tal como vai acontecer em 1974. Não é, é em outros termos, em outras condições. Mas, de fato, há uma expressão política forte, pujante, de contestação à administração portuguesa para a condução da administração em outros termos e outras condições. Nisso, todas a imprensa da lusofonia toda, sem distinção, elas acompanham as mudanças políticas e institucionais de Portugal. Por isso que eu estou frisando aí, monarquia constitucional, 1920, 1910, a Primeira República, o Estado Novo, a imprensa também acompanha essas transformações. Quando eu falo acompanha as transformações, é porque ela vai sofrer, ela vai agir, ela vai interagir, ela vai dialogar, ou seja, vai ter todo esse processo, essa dinâmica histórica em consonância também com essas transformações em Portugal. Obrigada. Professor, a outra pergunta eu acho que é da Patrícia, né, Patrícia? Priscila. Professor, boa noite. Muito obrigada pela sua aula. Gostaria de saber como foi feita a seleção dos jornais para a sua pesquisa. Estou pesquisando jornais também, mas os de Lagos. Como foi esse processo? Olha, eu vou dar até um encaminhamento aqui. É uma sugestão. Dado a questão do tempo, eu prefiro continuar dialogando com vocês, respondendo as perguntas, e a gente suspende o vídeo. Inclusive, o vídeo está no YouTube, a gente dá o link, né? Eu acho que eu passei o link para a Priscila, ela pode disponibilizar o link e vocês podem assistir, aí em outro momento a gente pode discutir o vídeo. Sim, a pergunta é como foi o processo de seleção dos jornais. Na verdade, eu não cheguei nessa pesquisa pelos jornais. Eu cheguei, como eu disse no início da minha exposição, pelo meu interesse no objeto de pesquisa. Meu objeto de pesquisa, originalmente, eram e são intelectuais negros, afro-brasileiros e africanos. Minha tese foi sobre Luiz Gama. E como eu trabalho numa universidade em que eu lido diariamente, eu tenho alunos angolanos de Guiné-Bissau, São Tomé e tal, aí me despertou esse interesse em pesquisar uma intelectualidade africana. E, na verdade, eu fui para Angola também por uma questão da língua, né? O interesse era estudar um outro intelectual, não da lusofonia, né? Um era da francofonia, o outro da anglofonia, mas aí as habilidades com o inglês são péssimas. E aí eu cheguei em Angola a partir de um livro do Valdez, acho que é a História do Pensamento Africano. É um filósofo chileno, esqueci o primeiro nome dele agora, Devés Valdez. Aí, lendo esse livro, eu vi, ele falava bastante sobre a importância de um intelectual angolano do século XIX, que era o José de Fontes Pereira. Me interessei pelo José de Fontes Pereira. E vi que um dos caminhos para chegar ao José de Fontes Pereira era pela imprensa, até porque ele era um cara que escreveu muito na imprensa periódica angolana. Então, a seleção dos jornais
ela foi aparecendo depois, porque o objeto era José de Fontes Pereira, e analisar os jornais em que ele escreveu. Então, a seleção de jornais foi a partir dele. Então, ele escreveu no Mercantil, consegui ler algumas coisas no Mercantil, Cruzeiro do Sul, Futuro de Angola, o Farol do Povo, tal. Agora, só uma observação, a maioria desses periódicos não se encontram mais disponíveis em todo o seu volume, né? Quando você tem acesso a eles, tem muito espaço vazio. Se perdeu com o tempo, não sei, mas a Biblioteca Nacional de Portugal não tem. Então, você encontra muitos jornais intervalados, né? Às vezes, um jornal que circulou durante um ano na Biblioteca Nacional de Portugal só tem 15, 20 impressos. Né? Você se depara com essas lacunas, e aí você vai preenchendo para entender essa dinâmica histórica a partir de outras fontes, de outros materiais, né? Então, a seleção surgiu a partir do José de Fontes Pereira, e aí foi crescendo o interesse, e você vai investigando, vai vendo outros elementos, aí surgiu o interesse pela civilização da África portuguesa, que Urbano de Castro foi um periodista muito importante na história do jornalismo angolano. Ele escreve de 1866 até a sua morte, até a década de 90. Escreve sistematicamente. Era um apaixonado pelo que ele fazia, né? Ele conduziu o jornal Civilização da África Portuguesa. Inclusive, ele morreu monárquico. O seu amigo Alfredo Mantua, né, na reta final da vida, se tornou um republicano, mas ele morreu monarca. E ele serve de exemplo para aquilo que alguns estão fazendo a pergunta, até para entender esse processo. Ele era português, né, filho de uma família burguesa, veio para Portugal, veio para Angola, criou um jornal, conduziu o jornal, era advogado, chamado de advogado provisionado, né, recebia uma provisão, um direito para poder advogar, não era um advogado, né, aquilo que no Brasil chama de dentista prático, né? Eles tinham uma liberação para advogar. E ele era um crítico ferrenho à administração colonial. Ele foi preso por 2 vezes. Ele é um crítico ferrenho. Então, pensar dessa forma, aquilo que eu disse, ele não é um crítico ferrenho contra o sistema colonial, em Minas Gerais. Ele é um crítico ferrenho pelo sistema colonial, mas por um processo diferente de condução ao sistema colonial. Tá? E era isso que ele advogava nos seus impressos. Se a gente continuar de alguma forma, não sei, por e-mail, em breve eu posso enviar para vocês o artigo sobre a história da civilização da África portuguesa, que está em processo de publicação, e aí vocês têm acesso a esse artigo. Esse jornal, eu tive a sorte, vamos dizer assim, de ter quase todos os jornais disponíveis para a pesquisa. Eu analisei as publicações de 1866 a 1869, com intervalos muito pequenos, coisas assim de 1 ou 2 semanas, em que não foi possível ter esse jornal, o que não possibilitou de fazer uma análise, de certa forma, da totalidade do jornal. Excelente. Tenho certeza que esse debate está estimulando novas perguntas. Apesar de nós já fechamos, né, a sessão de perguntas, temos mais algumas, mas tenho certeza que a gente vai ter debate para os próximos. Bom, a outra pergunta é do Rony, novamente, Rony de Carvalho. Ele pergunta, a relação em quais seriam, né, dos missionários protestantes na produção e circulação destes materiais, né? Desses impressos. Sim, os missionários, né? Como eu disse, eu não tenho um estudo sobre os missionários. A gente lê um jornal, uma fonte com foco, né? A gente lê pensando sempre na problemática criada a ser investigada, para a gente produzir essa interpretação histórica. Então, as coisas dos missionários não eram o meu foco, mas é aquilo que eu disse. Eu vi as narrativas sobre os missionários sempre de forma positiva, porque ajudava na questão do progresso de Angola. Um debate muito constante na imprensa periódica angolana é a questão da civilização. E civilização tinha a ver com progresso material.
né? A ideia, em linhas gerais, do ponto de vista português, é promover uma espécie de incorporação dessas áreas do ultramar ao processo de modernização capitalista português. Depois da independência do Brasil, o Brasil que era o Brasil e o tráfico escravo era o grande mote, o grande lugar de riquezas. Depois disso, é que o interesse português se volta de forma mais objetiva e sistemática essas possessões. E agora a gente precisa incorporar. Tanto é que a partir de 1870, por isso que essa minha colega aí de pesquisa sobre São Tomé não consegue ver muita coisa que eu vejo no século XIX, porque também 1892 é o divisor de água. A política colonial portuguesa muda. Aquela política liberal anterior a essa data já foi, porque agora Portugal consegue fazer com que essas áreas coloniais já resolvam seus fluxos de capitais, né? Os investimentos já com as questões centrais, já corresponde, já aumenta as receitas. Então, há uma nova política colonial a partir da década de 90, a partir da última década do século XIX. Já há uma nova política colonial. Muda. Se há uma nova política colonial, há uma nova relação com essas sociedades. E a imprensa, vamos lembrar do Robert Darnton, não só registra essas transformações, essas experiências, essas mudanças, assim como ela também é um ingrediente desse acontecimento, dessas transformações. Então, ela vai lá, ela é uma força ativa nesse processo histórico, e ela vai respondendo e dialogando a essas transformações. Então, ela vai mudando também. Então, eu posso afirmar que é uma nova imprensa, com esse novo sistema colonial, com essas mudanças externas, também provoca por outras mudanças também internas. Tem uma questão sobre metodologia, inclusive, que da Dandara Silva, ela pergunta. Ela disse que trabalhou com a imprensa em São Tomé e Príncipe, e minha maior dificuldade foi a metodologia ser usada para analisar a fonte. O senhor poderia falar um pouco mais sobre essa sua metodologia? Sim. A questão de trabalhar com os impressos é bom ter um bom aporte teórico e de historiográfico, a gente entender bem a cultura impressa, né? O Robert Darnton, eu considero um bom aporte teórico e historiográfico, série de questões. Metodologicamente, é importante analisar as condições dos materiais. É importante analisar o formato do jornal, o seu tamanho, né? A imagem estética, gráfica, a divisão, interessante. Quando você vê aqui, Kate, sabe por quê? Porque tem alunos da Unifesp pode significar Travou um pouco, professor. Travou. Gente, enquanto o professor está retornando, só para estão me ouvindo? Voltou. Então, Voltou. Desculpa aí, eu não sei o que está acontecendo aqui, mas vou ver com a NET, com a Claro aqui, esses problemas. Só concluindo, deu para captar aquilo que eu estava falando, né, da divisão dos jornais, até ali, foi antes de... A questão do Darnton, né?
da metodologia. Acho que travou um pouco. Mas eu cheguei a falar da divisão dos jornais, anúncios, comunicados. Não, aí Antes do travou. aí travou. Então, só recapitulando. Então, a divisão dos jornais também revela a audiência do próprio jornal. Então, se ele tem essas sessões, um grande número de sessões, significa que ele tem um público bastante diverso. Então, revela sobre sua audiência, né? E isso é importante pensar. E uma série de outras questões metodológicas que têm que ser analisadas em relação ao público ouvinte. Obrigada. Concluiu, professor? Sim, sim. Temos até outras perguntas, mas os alunos da Unifesp terão que sair para as aulas, então nós vamos encerrar. Tudo bem. Mas eu queria Sim. agradecer e transmitir aqui as mensagens de parabéns, de agradecimento pela sua aula. Tem umas 3 ou 4 mais questões para discutir, que está interessantíssimo. Então, eu quero agradecê-lo, agradecer a presença de todos os alunos, docentes, pela participação ativa e mais uma vez, né, no debate. Bom, Patrícia, quer falar alguma coisa? Sim, eu quero anunciar a próxima aula, né? A próxima aula, que é a última aula desse nosso módulo, né? Desse nosso mini curso. Vai ser o tema a experiência insular de São Tomé e Príncipe, colonialismo, ciência e trabalho no século XIX, com a professora Idalina Almeida de Freitas, da Unilab, que também é pesquisadora do CITSEM, da Universidade do Porto, que vai estar apresentando esse tema muito importante para a gente, fechando o nosso curso com chave de ouro, né? Então, eu quero agradecer muitíssimo ao professor Eduardo por essa excelente conferência e aula também de metodologia de pesquisa, a excelente condução da professora Kate. Só esclarecendo a quem teve dúvida, essa ideia do plano de aula é assim, seria um roteiro de estudo. Eu falei plano de aula que é muito sofisticado. Seria um pequeno roteiro de estudos para a gente postar no Facebook, para ajudar o público em geral a aproveitar os vídeos do nosso canal Diálogos sobre a História da África. Quem quiser se voluntariar a fazer isso, tem o contato aqui, o e-mail da nossa estudante Sara, e aí a pessoa escreveria ou em dupla, ou sozinha, em 10, em 12 linhas para a gente postar no Facebook, né? Pode usar a criatividade aí para pensar em usar esses vídeos da melhor maneira. Eduardo, imensamente obrigado. Um abraço a todos e todos. Sobre os certificados, até 30 de outubro vocês estarão recebendo, né? Porque somos nós, nessa fase, que fazemos tudo, né? Das inscrições a toda essa organização da sala, da interação e dessa parte aí da certificação. Muito obrigada a Priscila. Obrigado a você. Isso, muito obrigada também a Rayane, ao Matheus, a Aline, a Beatriz, ao Pedro, a todos os nossos monitores que estão aqui com a gente, nos dando aquela força, a Samira também, que são pessoas, são jovens que estão ajudando tudo isso a acontecer. Então, forte abraço a todas e todos e até a próxima semana. Obrigada, Eduardo. Um abraço a todos. E os alunos da Unifesp, às 7h30, nós temos a UC com a palestra do professor Nuno Falcão. Tchau, gente. Obrigado. Obrigada.